Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração. Hoje, o nosso papo vai muito além da nossa atmosfera. A gente vai mergulhar de cabeça na escala que é, olha, simplesmente assustadora de tão grande e na estrutura super complexa da nossa galáxia. A ideia dessa nossa análise é decifrar de onde a gente veio e como essa bagunça toda está organizada lá no espaço profundo. Vai ser uma viagem e tanto, prometo. Bom, para quem já teve a chance de viajar para o interior, bem longe das luzes da cidade, e olhou para o céu, sabe muito bem do que eu estou falando. A galáxia não é só uma teoria chata de livro de física. Ela é aquela faixa difusa, meio esbranquiçada, que parece cortar o céu noturno ao meio. É a coisa mais linda. E, na verdade, isso nada mais é do que a gente olhando para a nossa própria casa, só que pelo lado de dentro. E claro, foi exatamente por causa dessa aparência meio leitosa, né, como se alguém tivesse derramado um copo de leite no céu noturno, que ela ganhou esse nome. Via Láctea vem lá do latim antigo e significa literalmente caminho de leite. O que é super bacana se a gente parar para pensar, porque mostra que os nossos antepassados já estavam ali, no frio, olhando para cima e tentando entender esse mistério todo. Isso nos leva direto à nossa primeira parte, nossa cidade espacial. Sabe, o jeito mais fácil de entender a galáxia é não pensar nela como um grande espaço vazio e silencioso. Pensa nela como uma metrópole de verdade, uma cidade espacial gigantesca, abarrotada com bilhões de estrelas, planetas de tudo que é tipo, gases, poeira cósmica, tudo isso operando a todo vapor. E o que segura esse caos todo junto? A gravidade. Ela é a infraestrutura mestra, o cimento que impede que tudo voe para o meio do nada absoluto. Seguindo agora para a nossa seção 2, a estrutura da galáxia. E como toda metrópole que se preze, a Via Láctea tem o seu próprio planejamento urbano, tá? Ela não é um borrão espalhado de qualquer jeito, não. Ela tem um formato bem específico chamado de espiral barrada. Imaginem um redemoinho colossal, bem no miolo dele tem uma barra central muito densa e brilhante feita de estrelas antigas. E dessa barra saem esses braços curvados e enormes que ficam girando pelo espaço. É uma verdadeira obra de arte da física em movimento. Para ficar mais fácil de entender, a gente pode dividir esse redemoinho em 4 grandes distritos. O centro, que os astrônomos chamam de bulbo, os braços espirais, o disco e, por fim, o halo. Pronto, agora que a gente já tem um mapa na cabeça, vamos dar um zoom para ver o que tem neles. Vamos direto para o centro da cidade, o bulbo. Gente, essa região é uma loucura. É lotada, super brilhante e cheia de estrelas anciãs. Mas o grande astro daqui, sem trocadilhos, é o Sagitário A Estrela. Ele fica cravado bem no coração dessa confusão toda. E o que ele é? Um buraco negro supermassivo. Pensa num colosso com a massa de milhões de sóis. Ele é basicamente o grande motorzão da nossa galáxia, a âncora absoluta que faz todo o resto girar em volta. Mas se o centro é esse caos todo, onde é que a gente fica nessa história? Bom, nós moramos no subúrbio, bem longe dessa bagunça central. O nosso sistema solar fica ali, orbitando tranquilamente em um dos braços menores, o chamado Braço de Órion. Se algum alienígena olhasse para a gente lá de longe, nós seríamos só um pontinho de poeira insignificante num bairro super calmo e silencioso. Entrando agora na nossa seção 3, habitantes da Via Láctea. E quem é que mora nessa cidade toda, né? Olha esse número aí. 100 a 400 bilhões. Dá até um tilt na cabeça tentar imaginar isso. Mas essa é a quantidade estimada de estrelas que vivem só aqui na nossa galáxia. E tem de tudo, viu? Desde aquelas anãs vermelhas mais frias e baixinhas que duram trilhões de anos, até umas supergigantes azuis que são estressadíssimas, queimam muito rápido e logo explodem em supernovas espetaculares. Mas na real, não é só estrela que mora lá não. Hoje a gente sabe que tem bilhões de exoplanetas espalhados por aí. Além daquelas nebulosas maravilhosas, que são tipo uns berçários cósmicos enormes de gás e poeira, onde estrelas novinhas em folha estão nascendo. Sem falar nos aglomerados estelares. Sinceramente, perto de toda essa vizinhança gigante, o nosso Sol e a Terra formam só uma vírgula na enciclopédia da galáxia. E aqui entra o detalhe que eu acho o mais alucinante de todas. Apesar dessa festa de luzes toda que a gente acabou de falar, a ciência já provou que a maior parte da nossa galáxia é feita de uma coisa totalmente invisível, a famosa matéria escura. Ela funciona literalmente como um andaime invisível. Se não fosse a gravidade dessa matéria escura misteriosa segurando as pontas, a nossa galáxia gira tão rápido que é simplesmente desmontar inteira e voar pedaço para tudo que é lado. É muita loucura pensar nisso, né? E agora vamos para a nossa última parte, dimensões e vizinhança cósmica.
Só para a gente ter uma ideia real da brincadeira, a Via Láctea tem uns 100 mil anos-luz de diâmetro. Vamos traduzir isso? A luz, que é a coisa mais rápida do universo todinho, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, demora incríveis 100 mil anos só para atravessar a nossa galáxia de uma ponta a outra. É um tamanho que o cérebro humano tem até dificuldade de processar, de tão absurdo. Ah, e se por acaso parecer que está tudo parado, relaxa que não está não. Exatamente agora, o nosso Sol está arrastando a Terra inteira e nós, junto com ela, a uma velocidade inacreditável de 828 mil quilômetros por hora. A gente está literalmente rasgando o espaço sideral nesse exato momento, numa viagem sem fim, e a gente nem sente o vento bater no rosto no dia a dia. Só que a nossa galáxia é tão incomensuravelmente grande que mesmo voando a essa velocidade maluca de mais de 800 mil por hora, o nosso sistema solar leva uns 230 milhões de anos para dar uma única volta ao redor do centro dela. Para colocar isso em perspectiva de história, a última vez que a Terra passou exatamente por esse mesmo pedaço de espaço, os primeiros dinossauros estavam recém começando a dar as caras por aqui. Pois é, o tempo lá fora é outra coisa. E para dar aquele zoom out final e fechar nossa visão do mapa, a Via Láctea é gigante, mas ela é só mais um bairro num negócio muito, mas muito maior que a gente chama de grupo local. Nós temos várias vizinhas por lá. A mais famosa delas, e que tem um tamanho bem parecido com o nosso, é a grandiosa galáxia de Andrômeda. É a nossa vizinha de porta mais próxima na escuridão do universo. E então, a gente chega naquela grande questão. Se só a nossa galáxia já abriga essa quantidade absurda de coisas, buracos negros destruidores, berçários de estrelas brilhantes, matéria escura invisível, imagina o que mais está lá fora só esperando a gente descobrir no resto dessa nossa vizinhança cósmica. Olhar para o céu à noite nunca mais vai ser só olhar para o céu, não é mesmo? Muito obrigado por acompanhar essa nossa exploração de hoje, continuem sempre maravilhados com as estrelas e até a próxima.